Quando Jesus instituiu a igreja, lá atrás, quando Jesus instituiu a igreja, porque a igreja foi Jesus que instituiu a igreja primitiva, a primeira igreja, a igreja de Jesus. Quando Jesus instituiu a igreja, qual a igreja? A igreja, a única igreja. Assim como Deus é único, a igreja é única. As religiões são muitas, mas a igreja de Jesus é uma só. E o cabeça é Ele. O dono da igreja é Ele. O Senhor da igreja é Ele. Ele quem? O Senhor Jesus. E o restante é membros, é corpo, faz parte do corpo de Cristo. É o corpo. A igreja de Jesus não é a placa, não são as placas, não é a nomenclatura, não são as nomenclaturas que se existe por aí afora. Não, isso aí é os homens que querem se beneficiar da fé alheia. Mas a igreja é uma. E o dono dela é um. Que não deu. O dono não deu procuração para ninguém, para nenhum ser humano existente na terra. Não. Ele subiu, ascendeu-se ao céu, está sentado à direita do Pai e ele mesmo controla, governa, guia, dirige a igreja através do Espírito Santo. Tanto é que ele disse: quando vier o Espírito da verdade, o Espírito da verdade te guiará a toda a verdade. Os católicos pensam que o dono é Pedro, porque Jesus falou assim, sobre esta pedra vou edificar minha igreja. Quando Jesus perguntou para os discípulos o que diziam a respeito dele, o que diziam. Aí uns disseram que o senhor é o profeta, que o senhor é isso, que o senhor é aquilo. E vocês, o que vocês dizem? Jesus perguntou. Aí Pedro disse assim, Simão ainda era Simão disse assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus falou, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E eu digo que porque você teve essa revelação, você já não se chamará mais Simão, e sim Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E Jesus falou isso. Então, baseado nisso, todo mundo, ou os católicos, tem isso na mente, que a igreja, Jesus deixou sob a responsabilidade de Pedro. Mas Jesus não estava falando Pedro, Jesus falou sobre essa pedra aqui, é ele próprio. Eu vou edificar minha igreja. E quem ficou, depois que Jesus saiu, subiu, ficou cuidando da igreja, foi o Espírito Santo. Foi e é. Jesus ficou 33 anos aqui, mas o Espírito Santo já está há 2018 anos. 2018 anos, 8 meses, 29 dias. Que o Espírito Santo conduz a igreja. E eu sou membro ou parte dessa igreja guiada por Jesus. Não é por quem quer que seja, não. É por Jesus. Através do Espírito Santo. Mas só para você entender. Quando a igreja estava ainda com Jesus, e a igreja está crescendo, a igreja está desenvolvendo, as pessoas estão vindo, a multidão está se voltando para Jesus, consequentemente está precisando de ter espaço para poder
para poder reunir as pessoas. Então Jesus tinha que pagar os encargos, tinha que pagar os impostos, tinha que pagar aluguel, tinha que fazer as coisas. Então Jesus já existia os dízimos, porque o dízimo vem desde a lei. E as ofertas. Então eles traziam dízimo e oferta. Mas só para você entender, Jesus estava observando as pessoas entregar suas ofertas lá no gasofilácio. Jesus estava ali, olhando. E alguns colocavam saco de dinheiro, era muito dinheiro que davam como oferta para Jesus. E veio uma viúva pobre e deu 2 moedas. E Jesus falou assim, dentre todos os que deram, aquela senhorinha ali foi a que deu mais. Aí os discípulos disseram assim, eu tenho que dar o saco de dinheiro, todo mundo de olho no dinheiro. Todo mundo de olho no dinheiro. Principalmente nos montantes, ou principalmente naqueles volumes expressivos, né? Jesus falou, não, mas eles deram o resto. E ela deu todo o sustento. Mas o que eu queria ainda falar, nós falávamos ontem à noite, mas eu quero bater mais um pouco nessa tecla, é que Jesus, ele não se preocupava com isso não, rapaz. Pra você ter uma ideia como ele não se preocupava, ele é onisciente, sabe tudo. Ele deixou a parte do dinheiro, a parte administrativa do dinheiro, que é a raiz, o amor a ele é a raiz de todos os males, ele deixou ao encargo de Judas. E ainda falou para Judas, o que você tem a fazer, vai e faz logo. O que é que ele fazia? Roubava. Então vê se Jesus estava preocupado se alguém roubava. Ele falou, não, vai, rouba logo. Vai, mete a mão, faz o que tem que fazer, faz logo. Rapaz do céu, hein, o pastor? Vê se você aprende aí, porque olha, não tem ensinamento melhor que esse para você despertar e se livrar do mesmo final de Judas. Judas morreu. Amém? Amém? Que amém nada. Judas está vivo até hoje. 2018 anos, 8 meses, 29 dias. Esse cara está amargando no inferno, debaixo do chicote de Satanás, atormentado pela chama. Tudo por causa que ele tocava na oferta, tocava no alfoge, tocava no gasofilácio, roubava a oferta de Deus. Tinha o olho, como diz o outro, um olho no peixe, outro olho no padre. Ele tinha um olho em Jesus e outro olho no dinheiro. Ele tinha o olho dele no ouro, como é a grande maioria daqueles que dizem ser mensageiros de Deus e tem acesso à sacola, aí as escondidas por aí afora, nos escritórios afora, né? Esquecendo-se eles que não tem nada em oculto que não venha a ser revelado, e que toda oferta, dízimo, sacrifício, tudo é o sangue de Jesus. Eu não sei se Jesus está dormindo, não sei, né? Jesus deve estar tomando um café, batendo um papo lá com Deus e não está chegando, mas ele ficava olhando. Ele ficava olhando no gasofilácio. Se ele viu e observou a viúva que dava 2 moedas, será que ele não via que Judas estava roubando? Será que ele não via, não sabia que Judas iria vendê-lo por 30 moedas? Porque o olho de Judas era no ouro e nunca foi no altar? Judas nunca olhou para o altar, ele olhava para o ouro. Ele via em estar com Jesus, andar com Jesus, dar uma de discípulo de Jesus, era compensador, era vantajoso,
era a grande chance de meter a mão na sacola com a força e subsistir sem ter que derramar uma gota sequer de suor, porque ele roubava. Não sei se você sabe, mas ninguém gosta de ladrão. Ladrão ninguém gosta, gosta? Aqui, ó. Tiro nadar que fica só o proibido. É proibido roubar. É proibido tocar no que é de Deus. E muitos se elevaram dentro do Evangelho e se tornaram Zé do cargo, do título, da posição, senhores da nomenclatura, do cargo, da posição, do título, por causa do ouro. E agora? Virou isso, virou aquilo, mas não sabe fazer discípulo. Porque como que Jesus começou a igreja? Com as multidões ou fazendo discípulo? Por que Jesus teve a capacidade de formar outras pessoas? Porque os olhos dele eram no altar. Os olhos de Jesus eram nas almas. Então ele estava trabalhando para transformar as pessoas, para que elas tivessem condição de depois ajudá-lo nessa obra que é árdua, que é a obra de Deus, que é destruir a do diabo. Mas com o quê? Com gente mau caráter? Com pessoas sem escrúpulos? Mal intencionada? Visando o ouro? Lógico que não. Essas serão servas do diabo entre nós, como está cheio. Se Jesus tinha um Judas, imagine quanto tem nesse reino, que é o reino de Deus. Hein? Por isso tem os problemas. E também tem essa deficiência para podermos avançar e levar até a última alma a oportunidade da salvação. O amor ao dinheiro, a raiz de todos os males. Por que você não tem unção? Você não tem comunhão com Deus? Você não tem uma inovação, é sempre aquela mesmice. Sempre aquela mesmice. Até o diabo já sabe como vai ser o culto. Por quê? Porque é sempre a mesma coisa. E é todo dia. Todo dia sessão capeta. A senhora falou, pastor Divino, nunca mais teve a palavra de Deus e a busca do Espírito Santo depois que o senhor saiu daqui. Eu falei, é verdade, porque aqui é tudo segunda e segunda. Todo dia é a sessão capeta. Pô, tá de brincadeira, pastor. 13 minutos de meditação em plena manhã de quarta-feira, dia dos filhos. O ouro ou o altar? Você está com a fonte que jorra. Seu amigo todas as horas, pastor Divino Marcos.